vamos estudar? Canal Matijá. Assunto da aula: função exponencial. Parte 1. Nessa aula, estaremos resolvendo situações de função exponencial sem trabalhar com a equação exponencial, apenas mexendo principalmente com potências. Você vai ver que não é tão complicado, mas as potências têm que estar afiado dentro da tua cabeça. Então vamos nessa? Vamos estudar? Então vamos nessa, galera. Nossa função exponencial, obviamente, teremos que trabalhar com a equação exponencial, mas isso vamos ver um pouquinho mais à frente, beleza? Galerinha, já foi estudada a função do primeiro grau, que era uma reta, a função do segundo grau, que é uma parábola com concavidade para cima e para baixo, e temos a função exponencial. Também pode estar na sua prova. Só que quando cai função exponencial, ela cai de forma simples. Você vai ver que não é difícil, é tranquilo. Basta você saber trabalhar com potências, beleza? Sabe trabalhar com potências, vai conseguir fazer questões de função exponencial. E quando cai a exponencial, geralmente ela vem acompanhada do logaritmo, que é um assunto que a gente vai estar estudando também para a nossa prova do Enem, beleza? Galera, o que é uma função exponencial? Função exponencial basicamente é a função que é representada por essa estrutura aqui, ó. Uma função fx, que é a nossa imagem, é igual a um valor real a qualquer, um valor positivo ou negativo, não importa, vezes b elevado a x. Esse b é a sua base, é a base da exponencial, beleza? Esse b, que é a sua base, ele também vai ser um número real, pertencente aos reais, com a condição que ele tem que ser maior que zero. Então não vamos ter que trabalhar e não tem a existência da base negativa aqui. E ele também tem que ser uma base diferente de 1. Então aqui, ó, pode ser número 0,3, 0,5, 0,9, 1 não pode, mas pode ser 1,04, 2, 5, 10, 1000, não importa, beleza? Sendo a base da exponencial maior que zero e diferente de 1, beleza? Essa é a característica da função exponencial. E por que do nome exponencial? Porque aquilo que você quer saber está no expoente, beleza? O que você tem que lembrar de início da função exponencial? Não caiu de anos para cá o gráfico, mas você tem que entender graficamente como é a nossa função exponencial. Ela se apresenta de duas maneiras. A sua função exponencial, ela pode ser crescente ou decrescente. Vamos fazer a sua representação aqui e te mostrar com alguns exemplos. Como é que você identifica? Galera, para uma função exponencial ser crescente, essa sua base aqui, ó, a base B, ela tem que ser maior do que 1. E para ela ser decrescente, essa sua base tem que ser maior que 0 e menor que 1. Tem que estar entre 0 e 1. Como é que eu identifico isso? Você vai ver que é fácil. Olha só. Primeiro eu vou fazer a representação geral do seu gráfico, que seria assim, ó. Se liga. Aqui eu tenho os eixos da função exponencial. E aí, se eu quero fazer a representação gráfica da exponencial, fica desse jeito, ó. Quando ela é crescente, ela tem essa estrutura aqui, ó. Beleza? Quando é decrescente, é essa daqui, ó. Lembrando que graficamente essa curva aqui, ó, ela nunca vai triscar o eixo horizontal, beleza? Então a imagem de uma função exponencial sempre vai ser maior do que zero, beleza? Nunca igual a zero e nem menor. Sempre maior que zero. A imagem de uma função exponencial é daqui em diante. Então sempre maior que zero, beleza? Nunca zero, nem menor que zero. Tá, aqui é a representação da crescente e aqui da decrescente. Quando aparecem as funções, como é que eu vou saber se é crescente ou decrescente? Você vai ter que olhar para a base, beleza? Para a base da exponencial. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, essa função ela é crescente, veja por quê. Vamos colocar aqui, por exemplo, menos 2 vezes 3 elevado a x. Beleza? Quem é a base da exponencial? É o 3. E o 3 não é maior do que 1? Se é maior do que 1, então ela é
crescente, se você fosse representar graficamente essa função. Outro exemplo, por exemplo, se fosse assim, ó, y igual a 4 vezes 5 terços de x. Quem é a sua base? 5 terços. 5 terços, 5 dividido por 3 vai dar 1, alguma coisa. E não é maior do que 1. Então, essa exponencial, graficamente, ela é crescente. Outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui HT é igual a 2 mais 1,02 elevado a t. Isso também é uma função crescente. Por quê? Você tem que olhar para a base. A base aqui, ó, é 1,02. Não é o 2 não, hein? É onde está o expoente aqui que você quer descobrir. Então a base é 1,02. Se a base é maior do que 1, que é esse caso, então essa função ela é crescente. Beleza? Exemplos de função decrescente. Você pode, por exemplo, poder ter esse aqui, ó. fx igual a 4 vezes 2 terços de x. Porque essa aqui é decrescente? Veja que a sua base, 2 sobre 3, 2 sobre 3 é um número menor do que 1 e maior que 0. 2 sobre 3 é 0,66666, beleza? 0,66666 está entre 0 e 1. Maior que 0, menor do que 1. Então, essa função seria decrescente, beleza? Outro exemplo. Se eu tivesse assim, ó, pt igual a 5 vezes 2 elevado a menos t. E aí? Isso aqui também é decrescente. Aí você vai perguntar, não, Japa, mas olha só, a base é 2 e 2 é maior do que 1, então é crescente, negativo. Isso aqui é uma função decrescente. Por quê? Olha só, isso aqui pode ser escrito assim, galera, ó, 5 vezes 2 elevado a menos 1 elevado a t. Isso aqui é uma representação de potência que já vamos ver logo logo, tá? 2 elevado a menos 1, que se você não lembrar, a gente vai lembrar, ele é escrito assim, ó, 1 sobre 2 elevado a t. Então, a gente vai lembrar, se você não lembra, falou? Esquenta a cabeça não. Então, a sua base, ela está entre 0 e 1 sim, porque meio é 0,5, falou? 0,5 está entre 0 e 1. Então, se a base está entre 0 e 1, essa função é decrescente. Falou? Outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho a função g de x igual a 0,8 vezes e elevado a menos kx. Aqui também é uma função decrescente. Por quê? Pelo mesmo motivo do anterior aqui, ó. Essa letra E, se você não lembra, a gente vai lembrar. Principalmente quando estivermos trabalhando com logaritmo, é o número de ouro. Esse aqui, ó, é um valor aproximado de 2,71 alguma coisa. Falou? É o número de Euler, também chamado de número de ouro. Falou? Pelos matemáticos. E aqui, ó, poderia estar escrito assim, ó, 0,8. Tá vendo que expoente é negativo? Então esse aqui eu posso escrever assim, ó, já vou botar direto, mas a gente vai explicar isso mais à frente, tá? Pelo mesmo motivo do que a gente fez aqui, ficaria assim, ó. E elevado a menos k elevado a x, beleza? E aqui ficaria 0,8 sobre 1 sobre i elevado a k elevado a x. Esse número aqui, essa divisão aqui, ó, 1 sobre i elevado a k, e é um número aproximadamente 2,71, que elevado a k continua sendo maior do que 0, maior do que 1, e quando divide dá entre 0 e 1. Falou? Então, esse aqui é para você só identificar quando uma função é crescente e quando é decrescente. Tudo bem? Toma cuidado com isso aí. Agora, para você fazer as questões que caem na prova do Enem ou que pode cair, você não tem que saber fazer gráfico, tá? Pode esquecer isso aí. Não precisa fazer desenho de gráfico nenhum. Você tem que saber fazer as devidas substituições e trabalhar com potência. Então você tem que saber mexer com potência. Então a gente vai recordar aqui, vamos relembrar. Então vamos relembrar um pouquinho de potências. Olha só. Vamos relembrar de algumas coisas.
Você sabe que uma potência é uma representação de multiplicações sucessivas de um mesmo número. Isso aí é tranquilo, você já tem que saber como é que trabalha com potência, falou? O que eu vou te mostrar aqui é relembrar algumas propriedades e algumas situações de potência. Então, do que a gente comentou anteriormente, olha só. Quando eu tenho potência de expoente negativo, aqui ó, potência com expoente negativo. Beleza. Quando eu tenho potência com expoente negativo, você tem que lembrar que esse expoente negativo faz com que a sua base vire uma fração. Então, coisa do tipo assim, ó, vamos relembrar rapidamente. Se eu tenho aqui, ó, uma potência a elevado a menos n, como é que eu escrevo isso? Essa potência com expoente negativo vira uma fração. Basta você escrever assim, ó, 1 sobre a elevado a n. Esse expoente aqui, ó, que estava negativo, vai torná-lo positivo. Beleza? Isso aqui é só para recordar. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a menos 3, como é que eu escrevo isso? É 1 sobre 2 elevado a 3. Ok? Se eu tenho 4 elevado a menos 1, como é que eu escrevo essa potência? 1 sobre 4 elevado a 1. Se eu tenho 3 elevado a menos k é um número qualquer. Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre 3 elevado a k. Beleza? Tranquilo? Se eu tenho, por exemplo, vou botar aqui, galera, e elevado a menos x. Como é que eu escrevo isso? Em fração, ó, 1 sobre e elevado a x. Tudo bem? Potência com expoente negativo. Essa potência com expoente negativo você vai escrever na forma fracionária. Se já tiver na forma fracionária, tipo 3 meios elevado a menos 2, como já está na forma fracionária, aqui, se você lembrar, basta você inverter a ordem do numerador com o denominador. Então, ao invés de escrever 3 sobre 2, vai escrever 2 sobre 3. E aí o expoente que está negativo fica positivo. Beleza? Então, esse aqui é para você recordar a potência com expoente negativo importante. Falou? A gente vai estar trabalhando nessa nossa aula. Outra coisa que você vai ter que lembrar são as propriedades da potência. E uma muito usada, são 3 na verdade, mas a mais usada que a gente vai trabalhar nessa aula é essa daqui, ó. Galera, isso aqui é propriedade, hein? Já é propriedade. Potência de potência. O que é isso? Se eu tiver uma base com expoente x elevado a um expoente y, isso aqui você vai multiplicar os expoentes. Expoente x, expoente y, então multiplica, fica expoente x vezes y. Falou? Ou seja, se você tivesse aqui, ó, 2 elevado a menos 3 elevado a 4. Você poderia escrever assim, ó, 2, potência de potência multiplica, menos 3 vezes 4, menos 12. Tudo bem? Fácil, né? Só que o que você vai estar fazendo nas questões de prova é o processo inverso. A partir de um valor do seu expoente, tu vai escrevê-lo na forma de potência de potência. Como assim, já? Desse jeito, olha só. Por exemplo, eu tenho 5 elevado a 6. Com a necessidade de uma questão, eu poderia escrever esse 5 elevado a 6 assim, ó. 5 elevado a 2 elevado a 3. É a mesma coisa. Potência de potência aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Beleza? Assim também, como eu poderia escrever assim, ó, 5 elevado a 3 elevado a 2. Firmeza? Se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse 10 elevado a 12, como é que eu poderia escrever isso aqui usando uma potência de potência? 10 elevado a 6 elevado a 2. É um exemplo. Tudo bem? Porque 6 vezes 2 é 12. Poderia escrever assim também, ó.
10 elevado a 4 elevado a 3. Porque aqui 4 vezes 3 também dá 12. Tranquilaço? Tudo de boa? Olha só, se eu tivesse e elevado a 8. Como é que eu poderia escrever o elevado a 8? Potência de potência, ó. Posso escrever assim, ó. E elevado a 4 elevado a 2. 4 vezes 2, 8. Falou? Isso a gente vai estar trabalhando com uma certa frequência. Por exemplo, a gente vai fazer uma situação que eu vou mexer com a base assim, ó. Quer ver, ó? 2 elevado a 32. Como é que eu poderia escrever isso aqui, ó? 2 elevado, por exemplo, a 8 elevado a 4. Porque 8 vezes 4 dá 32. Belezinha? Então, isso aqui, ó, vai ser uma coisa que a gente vai estar trabalhando em questões do Enem. Beleza? E de vestibulares também. Falou? Então, vou colocar só mais um aqui, ó. Vou botar com letra também. Por exemplo, eu tenho... Vou botar aqui bem feio, ó. E elevado a K vezes 14. Como é que eu poderia escrever isso aqui, ó? Posso escrever assim, ó. E elevado a K vezes 7 elevado a 2. Era uma das possibilidades. Tudo bem? Potência de potência, relembrada aí. Vamos lembrar de uma outra coisa também, que vai ser importante, que vai ser usado. É o produto de potências com mesma base. Tá aqui, ó. Produto de potências mesma base. Produto de potências na mesma ou de mesma base. Falou? Então vamos recordar. O que é isso? Se eu tenho uma potência do tipo A elevado a N vezes A elevado a M, então aqui eu poderia escrever esse produto de potências que tem a mesma base numa única base e somar os expoentes. Beleza? E somar os expoentes. Exemplo, só para recordar, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 20 vezes 10 elevado a 23. Tu não tem como fazer 10 elevado a 23, nem cabe numa calculadora e também não vai ter que desenvolver. Mas, como é um produto de potência e tem a mesma base, eu posso botar na mesma base 10 e somar os expoentes. Menos 20 é somado com 23, isso dá 3. Beleza? Se eu tivesse 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Produto de potência mesma base. Posso repetir a base e somar os expoentes. 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12. Beleza? Pode haver também a necessidade, isso a gente também vai estar comentando, de você fazer o processo inverso. Por exemplo, 2 elevado a x mais 3. Como é que eu poderia escrever 2 elevado a x mais 3? Ué, olha só, olha aqui em cima, ó. O A é como, o A é como se fosse o 2, o N, o X, o M, o 3. Então, essa soma no seu expoente, você pode escrever num produto de potências na mesma base. Então, ficaria assim, ó. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Beleza? O processo é idêntico. Falou? Se tivesse assim, ó, 3 elevado a x menos 1. Como é que você poderia escrever isso aqui em um produto? 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Beleza? 3 elevado a x e 3 elevado a menos 1. Tranquilaço? Então aqui é o produto de potências de mesma base. Eu não vou ficar aprofundando, galera, essa parte de potências, tá? Só estou comentando algumas coisas que a gente vai poder estar usando. Outra coisa aqui, ó, só mais um para recordar, é o quociente ou a divisão. Opa, ficou feio pra caralho aqui, ó. É quociente, tá? De potências de mesma base. Ficou muito feio aqui, é quociente, tá? Então, produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Potência de potência multiplica os expoentes. E divisão ou quociente de potência de mesma base
subtrai os expoentes, do tipo, se eu tenho uma potência a elevado a x sobre a elevado a y, isso aqui eu posso escrever como divisão de potência vezes uma base, conserva a base, é o a, e subtrai os expoentes, x menos y. Falou? Então eu poderia ter assim, ó, se eu tivesse e elevado a 80 sobre e elevado a 75. Como é que eu poderia escrever isso? E elevado a 80 menos 75. Beleza? E aqui, ó, ficaria e elevado a 5. Tranquilaço, galera? Tá de boa? Lembrado um pouquinho disso aí, potência com expoente negativo, potência de potência, produto de potência mesma base, quociente de potência de mesma base, que são as propriedades aqui e essa estrutura dessa potência. Vamos fazer algumas situações em que você não precisa resolver questões usando equação exponencial, beleza? Basicamente, vamos estar trabalhando com a potência na função exponencial. Lembrando que essa função exponencial ela pode ser crescente ou decrescente, conforme vimos aqui anteriormente. Beleza? Então vamos verificar aqui rapidinho. Começa fácil, gradativamente a gente vai aumentando o nosso nível. Olha só. Questãozinha bem simples da prova de 2015, bem simples mesmo. Suave demais, muito fácil, muito fácil. Então vai ficar assim, ó. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. Aí ele fala assim, aprende a ler, né, japonês? Propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T, em anos, é ST igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de serviço será em reais. Galera, muito básico, muito. O Enem foi tão... O elaborador foi tão gentil com você que te deu a função pronta. Que na verdade nem era para te dar a função pronta. Com a leitura você teria que saber escrever isso aqui para responder qual é o salário após 2 anos. Isso aqui está muito básico, tá? Então olha só, galera, isso aqui, ó, é a nossa função. E no caso é a nossa função exponencial. Porque a nossa variável, o nosso domínio está no expoente. Então aqui, ó, o salário é calculado em relação ao tempo em anos, ó. S de salário é importante. Sempre numa função, já comentado, entender e saber o significado das letras que aparecem nela, tá? Então, o salário em relação ao tempo em anos, ele é de R$ 1.800 vezes 1,03 elevado a t, que é o tempo em anos. Basicamente, ele quer que você faça o que aqui? Uma substituição. Isso aqui é tranquilo. Então, aqui, ó, ele quer saber qual é o salário após 2 anos. T vale 2, beleza? Ó, com 2 anos de serviço. Então aqui é só substituição. Isso aqui não tem graça não, ó. No lugar do expoente t, coloca 2. Você está sem calculadora. Enem não pode usar calculadora. Aí você tem que fazer 1,03 ao quadrado. 1,03 ao quadrado não é 1,03 vezes 2. É 1,03 vezes 1,03. Falou? Você vai multiplicar aí, vai treinar e vai encontrar esse número. E aí, após a multiplicação, tu vai encontrar 1909,62 tua resposta. Então aqui foi muito básico. Resposta é letra especial. Tudo bem? Agora, uma pergunta. Essa função ela é crescente ou decrescente? Ué, pela estrutura que aparece pela leitura, ela só pode ser crescente. Por quê? O salário dele é 1.800 e vai ter um aumento. Então vai crescer. E agora por que aqui a gente também consegue definir que a função é crescente? Ué, olha para a base. 1,03, que a tua base da exponencial não é maior do que 1. Beleza? Quando é maior do que 1, você sabe que essa função ela é crescente. Beleza? Claro, não vai ser sempre assim. Isso aí o cara cobrou na prova de 2015 e ele foi gentil. Acho que ele estava feliz da vida
deve ter feito muita coisa boa no dia e colocou essa colher de chá aí para o candidato. Vamos prosseguir. Olha só. Aqui já melhorou um pouquinho. Não é difícil não. É bem facilzinho também. Função exponencial. Prova de 2009, o cara fala assim, ó. Suponha que o modelo exponencial y igual a 363 vezes e elevado a 0,03x. Beleza? Em que x igual a 0 corresponde ao ano 2000. X igual a 1 corresponde ao ano 2001. E assim sucessivamente. E que y é a população em milhões de habitantes no ano x. Então, ó, já está dizendo que y é população em milhões de habitantes e x é o ano. Falou? Seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento, entre o ano de 2010 e 2050. Desse modo, considerando e elevado a 0,3 igual a 1,35, ou seja, tu vai ter que usar essa igualdade. Estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre qual intervalo de milhões de habitantes? Galera, fácil. Ó, vamos lá. Essa é a sua função. 363 vezes e elevado a 0,03x. Beleza? Y é milhões de habitantes, x é o tempo em anos. Falou assim, ó. X é igual a 1 corresponde a 2001. X é igual a 0 corresponde a 2000. Então, ó, x0, 2000, x1, 2001, x2, 2002, x3, 2003, beleza? 2005 é x5, 2010, x igual a 10, 2020, x igual a 20 e 2030. 2030 representa x igual a 30. Então aqui novamente é só uma mera substituição, beleza? Então daqui, ó, y igual a 363 vezes e elevado a 0,03 vezes o tempo em anos, que é de 30. Belezinha? Antes de desenvolver aqui, ó, lembrando que esse aqui é aquela base do número de ouro, número de Euler, 2,71 alguma coisa, então já sabe que essa função exponencial ela é crescente, até porque o número de habitantes obviamente está aumentando, tá? Tá dizendo aí. Galera, e multiplicando aqui, ó, fica 363 vezes e elevado. 0,03 vezes 30, facinho de você calcular, dá 0,9. Só que e elevado a 0,9 você não tem isso aqui, ó. Beleza? Mas você tem isso daqui, ó. O e elevado a 0,3. Opa. Ô, desgraça. E elevado a 0,3 igual a 1,35. Isso você tem para usar, mas e elevado a 0,9 não tem. É nessa hora que a gente vai usar a potência de potência que nós vimos anteriormente. Vamos escrever o 0,9, o e elevado a 0,9 de uma outra maneira? Assim, ó. Como é que eu poderia fazer aparecer o e elevado a 0,3, sendo que aqui está 0,9? Potência de potência, só fazer isso aqui, ó. Elevado a 0,3 elevado a 3. Potência de potência, comentamos agora há pouco atrás, beleza? Veja, se eu multiplico 0,3 vezes 3, dá 0,9. Tranquilo? Sacou? E aí, aqui, ó, no lugar do e elevado a 0,3 eu coloco o quê? 1,35. Aqui, ó, e elevado a 0,3, 1,35. E aí a sua conta fica assim, ó. Y igual a 363 vezes 1,35 elevado a 3. Aí essa partezinha aqui é meio chata. Você vai ter que fazer, até porque não pode usar calculadora. Beleza? 1,35 ao cubo é 1,35 vezes 1,35 vezes 1,35. Tu vai multiplicar aí, tu vai encontrar aproximadamente 2,4603, parari parará. Como é um valor aproximado que ele pede aqui, ó, estima-se uma população e põe num determinado intervalo, você não vai usar todas as casas decimais. Usa só duas, tá bom? Vamos usar só esse aqui, ó, 2,46. Beleza? Aí você multiplica
363 com 2,46 aqui, ó. Vamos pegar só duas casas decimais. Tu vai encontrar aproximadamente 892,98 milhões. Beleza? E esse valor está em qual intervalo da sua resposta? Olha que tranquilo. 892 está... Não. Aqui, ó. 870, 910. O 892 está nesse intervalo. Então, a resposta especial. Beleza? Fácil também, né? Funçãozinha exponencial. Mera substituição de valor na sua variável. Porém, o que você tinha que saber de forma específica é trabalhar com a potência e elevado a 0,9 e escrever sendo e elevado a 0,3 elevado a 3 para poder usar uma informação que o cara te deu. Belezinha? Tá fácil até agora, não tá? Boa parte de questões que envolvem a função exponencial é fazer isso, é manipular a sua potência. Falou? Vamos prosseguir? Olha só, mais outra situação. Uma questãozinha de vestibular da PUC, Rio Grande do Sul. O cara fala assim, ó. Uma substância que se desintegra ao longo do tempo tem sua quantidade existente após T anos dada por. Já começa assim, ó. Substância que se desintegra é substância que vai diminuindo o seu tamanho e assim por diante. Ok? Geralmente você já deve ter visto questões que envolvem material radioativo, em que o tempo de vida do material radioativo vai diminuindo. Tem aquele termo meia-vida e tal, beleza? Então só daí eu já posso afirmar que a minha situação é decrescente, falou? Mas vamos olhar para a sua função. O cara fala assim, ó. Uma substância que se desintegra ao longo do tempo tem sua quantidade após T anos, já sei que T representa tempo em anos, dado por MT igual a M0 vezes 1,4 elevado a menos T sobre 1000, em que M0 representa a quantidade inicial. Então, isso aqui, ó, é a quantidade inicial da substância. Logo, isso aqui vai ser a quantidade final da substância em relação ao tempo que se passa. Falou? Ele quer saber, ó, a porcentagem da quantidade existente após 1000 anos em relação à quantidade inicial M0 é aproximadamente quantos por cento? Galera, aqui também é uma mera substituição e ao final a gente trabalha com porcentagem. Olha só que fácil. Vamos calcular qual seria a quantidade existente após 1000 anos. Galera, após 1000 anos, vou botar aqui, ó, após 1000 anos, está indicando que o nosso T é igual a 1000. Beleza? E aí, você teria isso aqui, ó. Na sua função, MT igual a M0 vezes 1,4 elevado a menos T sobre 1000. Ficou feio pra porra aí. Foi mal, galera. Fica assim, ó. M com tempo igual a 1000 é igual a M0. Vou aumentar agora. 1,4 elevado a menos o T, que é 1000, sobre 1000. Beleza? Então aqui, ó, o M0 vezes 1,4 elevado. 1000 dividido por 1000 dá 1. Vai ficar menos 1. E aí, ó, como é que eu poderia escrever isso? Vimos inicialmente como é que escreve uma potência com expoente negativo. Vira uma fração, lembra? Fica 1 sobre 1,4 elevado a 1. E isso aqui é a mesma coisa que M0 sobre 1,4. Falou? M0 vezes 1 dá M0, 1,4 elevado a 1 dá 1,4. Beleza. Isso aqui é a quantidade existente da substância após 1000 anos. Ali quer saber, isso aqui em relação à quantidade inicial M0 é quantos por cento aproximadamente? Ué, vamos calcular agora a porcentagem. Bem tranquilo, bem de boa. Olha a porcentagem. Vamos calcular esse cara. Ele quer isso aqui em relação a M0. Então, a nossa porcentagem é só fazer isso, ó. M0 sobre 1,4 dividido pela quantidade inicial M0. É isso que ele quer que você faça no cálculo da porcentagem. Falou? Aqui, ó, divisão que envolve fração, repete o numerador
beleza? Numerador. E multiplica pelo inverso do denominador. Qual é o inverso de M0? 1 sobre M0. Belezinha? Daqui eu posso dividir M0 com M0, que dá 1. E aí vai sobrar 1 sobre 1,4. Pronto. Daqui a gente tira a porcentagem. Você vai dividir 1 por 1,4. Beleza? Fez essa divisão, tu vai encontrar 0,714, pá. Falou? 0,714. Como é que é um valor aproximado? Botando aqui em porcentagem, basta multiplicar por 1000 ou caminhar com a vírgula 2 casas para direita. Já vimos isso também, já estudamos. Então ficaria 71,4% aproximadamente. Qual a letra que você marcaria aqui? Tá aqui, ó, 71. Beleza? Tranquilo, né, galera? Fácil. Novamente, foi mera substituição na sua função exponencial, beleza? Lembrando que essa função exponencial é decrescente. Ah, mas o valor é maior do que, a base é maior do que 1, Japa. Não, não é. Porque o expoente aqui é negativo, ó. Quando o expoente é negativo, essa sua base, ela fica um valor entre 0 e 1. Por quê? Ficaria 1 sobre 1,4. Falou? Comentamos isso no início da aula, bem aqui, ó. Aqui, quando deu o exemplo. Lembra isso aqui, ó? Expoente é negativo, o que aconteceu? A base ficou um número entre 0 e 1. Por isso que é decrescente. Por isso que aqui é decrescente a sua função. Falou? Por causa desse expoente negativo aqui. Suave, tranquilo? Mole, né? Então vamos lá, vamos continuar aí com essa parte só de função exponencial que você está fazendo meras substituições. Olha só. Uma outra situação agora, da FGV. O cara fala assim, ó, o valor de um carro decresce exponencialmente de modo que seu valor daqui a T anos será dado por V igual a A vezes E elevado a menos KT, em que E é igual a 2,7182, assim por diante. Galera, já identifica aí que a letra T representa tempo em anos e a letra V é o valor do carro, que decresce exponencialmente. É claro que tem que decrescer exponencialmente, porque veja aqui na sua função, ó, o valor A vezes E elevado a menos KT, mesmo que a base E, que é 2,7, é maior do que 1, o seu expoente é negativo. Então, isso aqui viraria uma fração, a sua base ficaria entre 0 e 1. Falou? Aqui está a minha função, beleza. Aí ele fala assim, ó, hoje o carro vale 40 mil. E daqui a 2 anos vai valer 30 mil. Nessas condições, o valor do carro daqui a 4 anos será de quanto? Vamos lá. É tranquilo. Quando ele fala hoje o carro vale 40 mil, essa letrinha A aqui, ó, é o 40 mil. Mas por que? Vamos entender por que é 40 mil? Lembra da estrutura básica que eu te falei de uma função exponencial logo no início da aula? Foi isso aqui, ó. Lembra que eu te falei? Você tem a base da exponencial e tem um número, que é um número real, que está acompanhando essa base. Claro que pode estar multiplicando, pode estar somando ou subtraindo, falou? Mas olha porque esse cara vale 40 mil. Quando eu falo hoje, significa que o meu tempo em anos é 0. Se hoje o meu tempo em anos é 0, quem seria o meu valor? Ó, o valor seria... Ele falou que é 40... Perdão, ele falou que é 40 mil hoje, né? Ó, 40 mil. 40 mil é o valor. Isso é igual a A vezes E elevado a menos K e o T seria 0. Beleza? Isso aqui eu estou justificando quem é o valor do A. K vezes 0 ou menos K vezes 0 dá 0. Então aqui, ó, 40 mil igual a A vezes E elevado a 0. E elevado a 0, galera, isso aqui dá 1. E A vezes 1 é A. Então quer dizer que o A é 40 mil. Beleza? Então esse valor aqui, essa letra A, é 40 mil. Aí ele fala assim, ó.
Hoje o carro vale 40 mil e daqui 2 anos valerá 30 mil. Quer saber quanto vale o carro daqui a 4 anos? Olha como é que se desenvolve. Galera, daqui a 2 anos, então daqui ó, daqui 2 anos. Daqui 2 anos significa que o nosso T vale 2. Se o nosso T vale 2, observe, nossa função é essa daqui, ó. V igual a A vezes E elevado a menos KT. Qual é o valor do carro após 2 anos? Ele falou aqui, ó, valerá 30 mil. Então, bota aqui, ó, 30 mil é igual. Qual o valor do carro? O valor inicial do carro. Vimos aqui, ó, 40 mil. 40 mil vezes E elevado a menos K e o tempo é 2. Beleza? Só que aí, aqui ainda não é para calcular quanto vale o carro daqui a 4 anos. Mas você vai ver o porquê a gente está trabalhando dessa forma. Se eu passar o 40 mil dividindo, fica 30 mil por 40 mil. Igual a E elevado a menos K vezes 2. Aqui, ó, dividindo 30 mil por 40 mil, aqui eu divido por 1000 e divido por 10. Sobra 3 sobre 4. Beleza? Fica 3 sobre 4 igual a E elevado a menos K vezes 2. Isso aqui, ó, essa igualdade, não tem como eu desenvolver. Até porque eu não te mostrei ainda a equação exponencial e nem temos condições para desenvolver essa igualdade para encontrar quem é a letra K. Mas você pode usar essa igualdade para conseguir definir a resposta que ele pede. Ele quer o quê? O carro daqui a 4 anos. Daqui 4 anos. Daqui 4 anos o T é igual a 4. Então olha só como é que ficaria a nossa função. Você tem aqui de novo, ó, o valor do veículo é igual a A vezes E elevado a menos KT. Qual é o valor do veículo? Não sei. Daqui a 4 anos. Mas qual é o valor do veículo inicialmente? 40 mil, que é o A. Vezes E elevado a menos K, que eu não sei quem é esse K. E o T? 4 anos. Beleza? Galera, olha só. E elevado a menos K vezes 4, não tem como eu resolver isso. Porém, olha só, olha só. Eu tenho aqui o valor de E elevado a menos K vezes 2, que é 3 quartos. Dá para escrever E elevado a menos K vezes 4, sendo E elevado a menos K vezes 2, como? Potência de potência. É o que vimos no início da aula, ó. 40 mil vezes E elevado. Galera, como é que eu posso escrever menos K vezes 4 na potência? Aqui, ó. Menos K vezes 2 elevado a 2. Potência de potência. Porque aqui, ó, 2 vezes 2 não dá 4. Então, o menos K aqui e o E. Beleza? Porque aí, quando você reescreve essa potência de base E, quem você pode colocar no lugar do E elevado a menos K sobre 2? Aqui, ó. E elevado a menos K, perdão, sobre não, vezes 2. 3 quartos. Então, isso aqui, ó, posso substituir por 3 quartos. Beleza? E isso está elevado ao quadrado, ó, vezes 40 mil. Esse é o valor do veículo. Pronto, agora é só desenvolver, ó. 40 mil vezes, desenvolve a potência, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Vai ficar 9 sobre 16. Pronto. 40 mil dividido por 16 vezes 9. Ó, 40 mil, galera, dividido por 16, eu prefiro fazer assim, ó, 400 vezes 400 dividido por 16 dá 25. E esses dois zeros que eu não usei, eu posso acrescentar. Então fica 2.500 vezes 9. Falou? Faz essa conta aqui, tu vai encontrar 22.500. Esse é o valor do veículo após 4 anos. Então, nossa resposta aqui, ó, cabuloso. Beleza? Achou difícil? Veja que estamos trabalhando com a função que é exponencial. Não estamos exercendo a equação exponencial, vamos ver daqui a pouco. E estamos trabalhando apenas com substituições e manipulações da sua potência.
Belezinha? Vamos aumentar um pouquinho? Ou não? Tá, vamos pegar leve ainda. Olha, vamos pegar de leve. Questãozinha para a gente exercitar essa parte aí de função exponencial e potência. Ó, olhando para essa função já de cara, você tem que saber que essa função é crescente. Beleza? Olha a base. Tudo bem? Base maior do que 1 e o expoente não é negativo. Se fosse negativo, já seria decrescente. Falou? Então fala assim, ó, sob certas condições, o número n de bactérias de uma cultura, então o n é a quantidade de bactérias. Em função do tempo medido em horas, então a letra T é o tempo em horas, é dado por essa igualdade. Isso significa que, após 6 dias, o número inicial de bactérias terá sido multiplicado por quanto? Galera, número inicial de bactérias é N0, tá? N0 é o número inicial de bactérias. E é fácil de justificar, porque se inicialmente o tempo é 0. Se o tempo é 0, olha para cá, ó. 0 dividido por 12 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. E 1 vezes N0 é o próprio N0. Por isso que ele é o número inicial de bactérias. Beleza? Ele quer saber, após 6 dias, o número inicial de bactérias N0 terá sido multiplicado por quanto? Aqui está as alternativas. Galerinha, você não vai substituir 6 aqui no tempo, porque o tempo está em horas. Então você tem que pegar 6 dias e levar para horas. 6 dias, vamos levar para horas. Beleza? E como é que você faz isso? Fácil. Ué, um dia tem 24 horas. Então 6 dias é 6 vezes 24, dá 144 horas. Então a gente vai substituir a letra T por 144. Vai ficar assim, ó. Após 6 dias, que é 144, eu tenho N0 vezes 2 elevado, aqui ó, 2 elevado a T sobre 12. O T é o tempo, que é esse aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o tempo. 144, né? Vai ficar 144 dividido por 12. Tranquilo? Daqui, ó, N0 vezes 2, divide 144 por 12. Vai dar 12. De boa? E, ó, 2 elevado a 12 é o 2, 12 vezes. Aqui dá quanto? Ó, 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 11 é 2048. Então, 2 elevado a 12 é 4096. O que ele perguntou? Quer saber se o tempo for de 6 dias, ou seja, 144 horas, o número inicial de bactérias, que é o N0, terá sido multiplicado por quanto? Terá sido multiplicado por 4096. Aqui a resposta. Beleza? Especial. Foi fácil também, né? Manipulação, substituição, super tranquilo. Foi de boa. Agora a gente vai aumentar um pouco o nosso nível dessa nossa aula de exponencial, parte 1. Parte 1. Porque a gente vai ter a parte 2, onde a gente vai trabalhar com problemas mais requintados, já iniciando não, mas preparando a tua cabeça para o logaritmo, tá? Que é muito importante o logaritmo. Galera, então olha só, vamos fazer uma citação de uma prova da UNB, vestibular da UNB. Para quem não é do Distrito Federal, UNB, as provas não é de marcar alternativa, tá? Tem sim questões do tipo C, que a galera fala, que é para marcar alternativa A, B, C, D, mas a maioria das questões são itens para você julgar certo ou errado, falou? Então aqui já aumenta o nível. Olha como é que vai ser. Em determinado município, o número de casos de dengue N, então a letra N já representa o número de casos de dengue, pode ser expresso por, aí o cara te dá aqui, ó,
O número de casos de dengue é representado por NT, igual a N0, vezes 2 elevado a KT. Tá pequenininho aqui, ó, mas é KT, beleza? KT. Em que T é o tempo em dias. E N0 e K são constantes positivas, são valores positivos. Tem que ser valores positivos. Falou? Por quê? N0 tem que ser valor positivo. Porque está crescendo, velho. Não faz sentido você ter um número de casos negativos de dengue. Falou? E o tempo também. O K vai estar aumentando também. Até porque o tempo não vai ser negativo. Falou? O número de casos de dengue aumentou de 20 em T igual a 0 para 1280 em T igual a 24. Ou seja, quando o T aqui ó, em cima é 0, o número de casos de dengue é 20. Aí você já vai saber quem é o valor do N0. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Falou? Escrever. E quando o T vale 24, o número de casos de dengue é de 1280. Tudo bem? Lembrando que o tempo T está em dias. Com base nessas informações, julgue os itens 1 e 2 e faça o que se pede no item 3, que é do tipo B. Questão do tipo B é a questão que você tem que marcar a alternativa um valor numérico. Aqui não é para julgar se está certo ou se está errado. Falou? Certo e errado são esses dois itens que vamos analisar nesse momento. Galerinha, olha só. Item 1. Ele quer saber se está certo ou se está errado. Ó. N24 vezes N0 é igual a N12 ao quadrado. Será que isso está certo? Ué, vamos fazer uma substituição. Olha só. Item 1. Item 1. Ele quer verificar se essa igualdade é válida ou não. Opa, foi mal aí. Tampa da minha caneta. Vamos lá. Galera, vamos fazer uma substituição então. Ó. Eu vou escrever quem é o N24. Falou? Vamos escrever bem aqui, ó. O que é o N24? Vamos usar a nossa função que o cara te deu, ó. NT igual a N0 vezes 2 elevado a KT. O T vale quanto? 24. Aqui, ó, posso escrever assim, ó. N0 vezes 2 elevado a K vezes o T, que é 24. Beleza? Dá para calcular o número de casos de dengue quando o T é 24? Não, não precisa calcular. O cara já falou aqui, ó. Quando o tempo, o número de dias é 24, o número de casos de dengue é 1280. Beleza? Mas eu não vou fazer essa substituição, não. Eu só mexi quem é o N24. Agora eu vou mexer aqui, ó, quem é o N. Vou escrever quem é o N12, ó. N12, tá? Número de casos de dengue com 12 dias. Substituindo fica assim, ó. N0 vezes 2 elevado a K e o T agora é 12. Pronto. Tenho escrito aí as minhas duas situações. Agora eu vou verificar se essa igualdade que ele apresentou aí em cima é certo ou errado. Olha, N24 vezes N0. Vou botar aqui, ó. N24 vezes N0. Isso é igual a N12 ao quadrado? Será que isso é igual? Galera, vamos lá, olha só. No lugar do N24, olha isso aqui, eu vou colocar isso que o representa. Falou? No lugar do N24, vou colocar isso aqui, ó. Vai ficar N0 vezes 2 elevado a K, 24. Vezes N0. Isso é igual. No lugar do N12, vou colocar isso aqui, ó. Que o representa. Vai ficar N0 vezes 2 elevado a K, vezes 12. Mas isso aqui, ó, o N12 está o quê? É elevado ao quadrado. Então, isso aqui tudo ao quadrado. Observe que, do lado esquerdo, N0 vezes N0 dá N0 ao quadrado. Vezes 2 elevado a K, 24. Isso é igual. Aqui, ó, potência. N0 ao quadrado dá N0 ao quadrado. E 2K12 elevado a 2, galera, isso aqui é potência de potência, ó. 12 vezes 2, né, 24. Então aqui vai ficar 2 elevado a K
24. Observe o que você tem aqui, ó. Lado esquerdo, lado direito. Tá igual, tá igual. Ó, n0 ao quadrado, n0 ao quadrado. 2 elevado a k, 24. 2 elevado a k, 24. Isso quer dizer que essa igualdade que ele colocou no item 1 está certa. O item está certo. Tranquilaço? De boa, galera? De boa, né? Vamos para o item 2. Olha só. O item 2, a gente vai tentar trabalhar da mesma forma, pensar da mesma maneira, fazendo a substituição. Olha, vamos separar aqui, para ficar delícia. Item 2. Ele quer saber, N10 é maior que 25 vezes 2 elevado a 10k? Galera, olha só. O que é um N10? Vamos escrever que é um N10. Número de bactérias após 10 dias. Então aqui, ó, fica N0 vezes 2 elevado a k vezes 10. Beleza? Agora eu vou analisar a desigualdade que ele mostrou aqui, ó. Será que isso aqui é verdadeiro? N10 é maior que 25 vezes 2 elevado a 10k? Isso aqui é certo ou errado? Galera, olha. Quem é o N10? Quem é o N10? Está aqui, ó. O N10 é N0 vezes 2 elevado a K10. Vamos botar aqui, ó. N0 vezes 2 elevado a K10. Isso é maior que 25 vezes 2 elevado a 10k? Isso é maior que isso? Olha, se você analisar, aqui eu tenho 2 elevado a K10, 2 elevado a 10k. Mesma coisa, 10k e K10, mesma bosta. Falou? Então o que eu tenho que verificar? Se o N0 é maior que o número 25. Tudo bem? Basta verificar se o N0 é maior que 25. E como é que eu verifico isso? Galera, é só fazer isso aqui, ó. Olha só. O que ele falou no item aqui, ó. Olha só. O número de casos de dengue aumentou de 20 em T igual a 0 para 1.280 em T igual a 24. Galera, quando T é igual a 0, ele fala que o número de casos de dengue é 20. O que isso significa? Se você olhar para a sua função é isso aqui, ó. Número de casos de dengue, olha aqui, ó. É igual a N0, 2 elevado a K, T. O número de casos de dengue é 20 igual a N0 vezes 2 elevado a K e o tempo é 0. K vezes 0 dá 0. 2 elevado a 0 é 1. Beleza? Se 2 elevado a 0 é 1, então 1 vezes N0 é N0. Então N0 vale o quê? 20. Beleza? Se o N0 vale 20, é só você botar aqui agora, ó. Isso é 20. E isso é maior que 25? Claro que não. Logo, portanto, essa desigualdade que ele afirmou no item 2, aqui, está errado. Beleza? Difícil, galera? É, mais ou menos japonês. Isso é treino, tem que treinar bastante potência. O NB, claro que as questões do NB são uma estrutura diferente da sua prova do Enem, mas é válido o jeito que ele fez a cobrança de você na questão. Falou? Vamos para o próximo, item 3. O item 3, ele não é de julgar, ele é de calcular. Falou? Ele quer saber, calcule o número de casos de dengue no referido município para T igual a 32. Qual é o número de casos de dengue quando T vale 32? Como é que eu verifico isso? Aí ele fala assim, divida o resultado por 10, após ter efetuado todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Isso aí eu vou te mostrar no final o que significa, para aqueles que não estão habituados com prova da Universidade de Brasília. Vamos lá, calcula o número de casos de dengue no referido município para T igual a 32. Quanto é que é isso? Galera, olha só.
Calculando, você tem aqui, ó, o número de casos de dengue é calculado por essa expressão, N0 vezes 2 elevado a Kt. Ele quer saber qual o número de casos de dengue após 32 dias, ou seja, T igual a 32. Você viu anteriormente que o N0 vale quanto? Ó, N0 vale 20, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, N0 é 20, vezes 2 elevado a K, e o tempo é 32. Nós não temos quem é o valor do K. Galera, mas olha só, dá para você encontrar quem é o valor do K sem mexer com equação exponencial. Estou considerando que eu não sei resolver uma equação exponencial, tudo bem? Porque dá para mexer com equação exponencial, mas eu não sei. Então o que eu vou fazer? Olha só, para eu descobrir o valor do K, ou pelo menos usar de alguma maneira essa informação, eu faço aqui, ó. Ele falou lá no enunciado isso aqui. O número de casos de dengue aumentou de 20 em T igual a 0 para 1.280 em T igual a 24. Vamos usar essa informação para poder trabalhar com esse cara chamado K. Falou? Ó, T igual a 24, número de casos, 1.280. Então, vou deixar aqui a parte do lado e depois eu vou dar continuidade aqui. Falou? Olha, número de casos de dengue é 1.024 quando T... Perdão, 1.280, foi mal. 1.200, é isso mesmo, foi mal. O número de casos de dengue é 1.280 quando T é igual a 24 dias, beleza? Como é que fica na nossa expressão? Olha, isso aqui é a nossa função, beleza? O número de casos é de 1.280. Qual o número inicial de casos de dengue? N0 já vimos que é 20, vezes 2 elevado a K, e o T é 24. Se eu passar o 20 dividindo, fica 1.280 dividido por 20, igual a 2 elevado a K, 24. Faço essa divisão aqui, ó, vai dar 64, igual a 2 elevado a K, 24. Não estudamos ainda a equação exponencial. Porque se fosse equação exponencial, era só... Porque a gente vai ver isso na parte 2, tá? É só pegar o 64 e botar na base 2. Seria 2 elevado a 6. Aí ia ficar 6 igual a K vezes 24. Galera, aqui eu estou considerando que eu não sei resolver equação exponencial. Falou? Então como é que eu poderia desenvolver? Poderia fazer assim, ó. Galera, tá vendo que aqui tem K32 e aqui tem K24? Lembra que nas anteriores a gente não mexeu no expoente para poder fazer o uso de alguma outra informação? Pois é, olha só. Eu posso escrever esse K24 sendo 8 vezes 3. E o 32, 8 vezes 4. Porque eu vou fazer com que apareça um expoente 8 para ambos. Olha o que eu vou fazer. Lembrando... Não estou considerando o desenvolvimento com equação exponencial. Falou? Então, quem já tem a manha aí, faz a equação exponencial. Quem não tem, observa como eu vou te mostrar. É uma das maneiras, ela é mais longa. Eu confirmo com você que é mais longa e mais difícil. Mas na parte 2 a gente vai ver exponencial. Então, olha só. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, 64 igual a 2 elevado a K. Beleza? 24... é a mesma coisa que escrever 8 vezes 3. Beleza? E aqui eu posso escrever assim, ó. 2 elevado a K vezes 8 elevado a 3, que é potência de potência. Falou? Lembra que quando você pega um expoente 2 e leva para o outro lado da igualdade, vira raiz quadrada? Aqui também eu posso fazer com o expoente 3. Ó. Esse expoente 3 eu vou levar para o lado esquerdo da igualdade. Aí ele ia virar raiz cúbica de 64. Isso é igual a 2 elevado a K vezes 8. Qual é a raiz cúbica de 64? É 4. Quer dizer,
Qual é o número que elevado ao cubo dá 64? 4. Falou? Então, 2 elevado a k vezes 8 vale 4. Beleza? E aí eu vou fazer aparecer um 2 elevado a k vezes 8 bem aqui, ó, para poder fazer o cálculo que ele pede. Lembrando, galera, ratificando, confirmando, estou considerando que eu não sei resolver uma equação exponencial aqui, ó, tá? Que aí você teria a resposta também mais rápido. Então, o que eu vou fazer agora? Dando continuidade. Qual o número de casos de dengue após 32 dias? É igual a 20 vezes 2 elevado a k. O que é 32? Galera, 32 é a mesma coisa que 8 vezes 4. Beleza? E isso aqui eu posso escrever assim, ó. Número de casos de dengue igual a 32 é igual a 20 vezes 2 K8 elevado a 4, potência de potência. 8 vezes 4, 32. Só que quem eu posso colocar no lugar do 2 elevado a k vezes 8? Quem eu posso colocar aqui? Tá aqui, ó. 2 elevado a k vezes 8 é o 4. Então esse aqui pode ser substituído por 4. E aí fica assim, ó. Esse 4 que está elevado a 4 vezes 20 é igual ao número de casos de dengue após 32 dias. Pronto. Vai ficar 20. 4 elevado a 4 é o 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 256. 256 vezes 20 dá 5.120. Beleza? Esse é o número de casos de dengue após 32 dias. Aí ele falou na questão: divida o resultado por 10. Aí, ó, dividir por 10, galera, fica 512. Tudo bem? Divida o resultado por 10 e despreze a parte fracionária caso exista. Quando ele fala despreza a parte fracionária, é que se eu tivesse aqui, por exemplo, 512,4, aí após a vírgula você vai desconsiderar, vai desprezar. Aí no gabarito você marcaria isso aqui, ó. Falou? 512. Tranquilo? Nada. Esse não foi tranquilo, não. Esse você deve ter chorado um pouco. Você viu que eu trabalhei basicamente com o que, galera? Potência. Firmeza? Não mexi em nenhum momento com a equação exponencial. Apenas a função exponencial com o uso das potências. Beleza? Na parte 2, vamos sim trabalhar com a equação exponencial, preparando as suas igualdades para o conteúdo mais à frente chamado de logaritmo. É isso aí. Espero que tenha sido muito claro aí no desenvolvimento e na explicação. Mate Japa, o ensino da matemática a todos. Um abraço, até a próxima.